Irmãos, a nossa série vai ser Encontros que Transformam. É o tema da nossa série. Qual que é o objetivo dessa? Nós vamos ver principalmente personagens do Novo Testamento, personagens que tiveram encontro com Jesus Cristo e foram transformados de alguma forma. Então a primeira pessoa de hoje vai ser Pedro. Amém? Vamos começar com Pedro. Eu quero que vocês abram então a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 16. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Quem que pode ler para mim esse Mateus, capítulo 16? Levanta a mão. Versículo 13 ao 23. Mas aí você segura. Agora eu quero que outra pessoa abra para mim Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Quem que se habilita a ler para nós Mateus, capítulo 26? O Lucas vai ler primeiro, Lucas? Pode ser. O Lucas vai ler o capítulo 16, versículo 23, 13 ao 23. A outra pessoa abre para mim Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, vai ler o versículo 69 ao 75. Mateus, capítulo 26, do versículo 69, do 69 ao 75. E a terceira pessoa, abre para mim o Evangelho de João, por favor. João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Amém? São 3 leituras. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessas leituras. Pode ler para nós, então, Lucas. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. Agora, o segundo leitor, Mateus, capítulo 26, do 69 ao 75. Agora, o terceiro leitor, por favor, João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Amém? Amém. Irmãos, quando nós ouvimos o nome de Pedro, o que vem na tua cabeça? Pedra. O que mais? Cortou a orelha do cara lá. Oi? Aquela vez que ele negou 3 vezes Jesus. Que ele negou 3 vezes Jesus. Andou nas águas. Bravo. Mas vocês só estão vendo as partes mais legais. Só as partes boas. Era brabo, né? Era brabo. O homem era brabo. Irmãos, uma das pessoas em que nós mais nos identificamos na Bíblia é Pedro. É mais fácil a gente se identificar com ele. Por quê? Pedro, ele era um homem comum. O homem, ele era pescador, ele era bruto, ele era impulsivo, ele literalmente ele cortava a orelha do soldado na espadada. Ele era uma pessoa cheia de paixão. Ele era impulsivo, que viveu uma vida alta na fé, mas que também viveu um estado baixo na fé. Era uma pessoa mais dramática que a gente pôde ver ali nos personagens bíblicos ali dos discípulos de Jesus. Era Pedro. Uma das pessoas mais dramáticas, mais comumente em que nós podemos nos identificar é Pedro. Quem aqui vive alto e baixo na fé, levanta a mão. Quem aqui é impulsivo? Quem aqui é compulsivo? Quem aqui é nervoso? Quem aqui é bravo? Quem aqui se dele uma na direita, devolve uma na direita também? Pedro é assim. Pedro é um dos personagens mais fáceis da gente se identificar. E a jornada de Pedro, a jornada de fé dele, mostra que a fé não é sobre perfeição, mas é sobre um relacionamento que nos transforma, mesmo em meio às nossas falhas. Veja bem, fé não é sobre perfeição. Fé é sobre o relacionamento com Deus que nos transforma em meio a tantas falhas. Meu irmão, você acha que o nosso pensamento era de ser uma pessoa impulsiva? Não. Quando a gente fala assim, nossa, eu preciso mudar. Então você fala que você precisa mudar a tua impulsividade. Você precisa ser uma pessoa mais calma. Você precisa ser mais isso, mais aquilo. Porém, uma hora ou outra a gente sempre acaba caindo naquilo que nós praticamos. Na nossa impulsividade, na nossa agressividade, na nossa maneira rude de falar, na nossa falta de amor. E Pedro era assim. Mas ao mesmo tempo, Pedro também era uma pessoa cheia de paixão. Me fala uma coisa, dentro daquele barquinho lá que vocês lembram da história em que Jesus estava andando sobre as águas, todo mundo morreu de medo, inclusive Pedro.
Só que Pedro o que fez? E foi o único que teve a coragem, mesmo no meio do medo ali, de falar com Jesus e falar: mestre, se for tu, faça com que eu vá até você andando também sobre as águas. E foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Ali, nessas 3 leituras, nós vemos as 3 fases da fé de Pedro. As 3 fases em que Pedro estava muito bem, onde ele estava muito mal, e o que Jesus fez para fazer com que Pedro retornasse ao caminho. Então, vamos lá. Nós lemos então Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Agora eu quero que você imagine a cena. Jesus ele vai perguntar aos discípulos dele o que as pessoas estavam falando sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. É como se eu estivesse perguntando para vocês, viu? O que as pessoas fora da nossa célula estão falando sobre a nossa reunião? O que as pessoas falam sobre mim? Ah, as pessoas falam isso, as pessoas falam aquilo, estão falando isso, aquilo da nossa reunião. Então Jesus ele chega para os discípulos dele e faz essa pergunta: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? As respostas que nós vemos ali, que nós lemos, elas são variadas. Mas então, Jesus ele faz aquela pergunta crucial. Ele fala assim: e vocês? O que vocês acham? O que vocês dizem quem eu sou? Aí nós vemos aquela resposta que Pedro ele nem pensa 2 vezes para responder ao Senhor Jesus. Ele vai declarar com convicção. O que Pedro declarou com convicção quando Jesus perguntou para eles? Que ele era o Filho de Deus. Essa foi, sem pensar 2 vezes, Pedro ele declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa não foi uma conclusão intelectual de Pedro. Tanto é que Jesus mesmo ele fala: olha, bendito seja tu, que não foi a carne e o sangue que revelou, mas sim o meu Pai que revelou. O próprio Jesus fala que essa revelação veio direto de Deus. Foi um momento de clareza e fé pura que Pedro teve. Imagine só, escutar do próprio Jesus Cristo esse elogio. Então Pedro então poderia se colocar lá no lugar mais alto. Poxa, Jesus me elogiou. Ele falou que não foi qualquer pessoa que revelou isso, mas sim foi o Pai. Eu estou sendo usado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Aí a resposta que Jesus deu ali a Pedro é fantástica. Você já se imaginou, Brenner, que Jesus chegasse assim e falasse: olha, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas Deus te revelou. Foi Deus que está te usando. Imaginem só, nós estamos vivendo o ápice da nossa fé, em que Jesus declara lá dos céus: olha, Jesus, Deus está te usando. Deus está falando através da sua boca. Olha só o momento de fé em que eu estou vivendo. Jesus ele olha para aquele homem impulsivo e vê não quem ele era naquele momento, mas quem ele se tornaria pela graça. O que Jesus diz? Jesus fala bem assim: você é Pedro. E esse Pedro que Jesus fala é a palavra grega Petros, que significa uma pedra. Uma pedra. E sobre esta pedra, aí Jesus Cristo não fala Petros, fala Petra. E essa Petra é a rocha de confissão de fé, ou seja, ele mesmo é a rocha da confissão de fé. Edificarei a minha igreja. Naquele pico da revelação, Pedro ele se tornou representante de uma fé que é o alicerce de tudo. A fé que Pedro ele declarou naquele momento. Eu estou falando para vocês que minha voz está ruim, ó. Eu estou falando, às vezes sai uns agudos aqui meio estranhos. Um agudo assim. Então, a fé que Pedro declarou ali naquele momento, no Senhor Jesus, torna essa fé o alicerce principal em cima do alicerce principal, que é Cristo. Essa fé em Cristo Jesus, sendo Ele a pedra principal. Amém? Qual foi o momento mais baixo da vida de Pedro? Nós lemos ali Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75. Que foi? Negar Jesus. Que ele negou Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós estamos nessa cena que talvez é a cena mais triste da vida de Pedro. Por que é a cena mais triste? Domingo agora eu ministrei a palavra lá na igreja e eu fiz um comentário, né, que Jesus
ele fez algo na vida de Pedro. O que Jesus fez na vida de Pedro que eu falei lá domingo, quem estava presente? Vamos ver se vocês lembram. Curou a sogra de Pedro. Curou a sogra de Pedro? Eu não sei se é tão... Não, cura a sogra, é bom curar a sogra. É bom curar a sogra. Depois de Pedro ter falado todas essas coisas e vivido coisas maravilhosas junto com Jesus, a mesma boca que fez essa confissão de fé, é a mesma boca que declarou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, agora está no pátio do sumo sacerdote dizendo o quê? Onde Jesus está sendo julgado, né? Não conheço. Ele nega Cristo. Por que ele nega Cristo? Porque o medo está tomando conta do coração de Pedro. E o medo, irmãos, é algo totalmente normal em nossas vidas. Nós somos seres humanos. Nós somos homens, nós somos mulheres falhos. E o medo toma conta do nosso coração em várias situações. O medo de perder um ente querido, o medo de sofrer perseguição, o medo de, medo de sofrer problemas físicos, de saúde. Irmãos, medo é algo que nós vivemos diariamente. Quem aqui não tinha medo depois de uma conversa com os amigos, uma roda de amigos falando sobre assombração? Até hoje, se falar em assombração, você vai ter medo. Parece que a assombração vai junto com você assim atrás, te perseguindo. Você passava assim num corredor escuro, parece que o negócio estava aqui em cima de você. É verdade? O medo faz parte. O medo faz parte. E o medo estava tomando conta da vida de Pedro. Imagine só, ver o próprio mestre dele sendo perseguido, o próprio mestre dele sendo açoitado e ele ali. E as pessoas perguntam para ele, a pressão que ele estava sofrendo ali era enorme. Aí vem uma criada e depois outras pessoas e acusam. Você também era um daqueles. Um daqueles quem? Um daqueles que seguiam a Cristo. Daí eles matavam ele junto, sabe? Talvez sim. Jesus não deixava. Talvez sim, talvez não. Mas ali o que ele estava sofrendo, que Jesus estava sofrendo, Pedro estava com medo de sofrer a mesma coisa. É claro que os discípulos de Jesus não sofreram ali, naquele momento, porque era o momento de Cristo padecer. Mas eles sofreram depois. Então, quando essa criada, ela olha Pedro, e as outras pessoas também olham e o acusam, você também é um deles, 3 vezes ele acaba negando ao Senhor. Ele acaba negando o próprio mestre. E a terceira vez ele não apenas nega, mas ele começa a amaldiçoar e a jurar que não conhecia aquele homem. Não é nem mais tu és o Cristo, Filho de Deus, é aquele homem. Entende que o pânico tomou conta da vida de Pedro. E eu quero que vocês prestem atenção, porque assim, o medo também toma conta dos nossos corações. A incerteza toma conta dos nossos corações. O pânico também toma conta dos nossos corações. E eu falo com certeza, sem dúvida alguma, que se eu estivesse no lugar de Pedro, possivelmente, 99% de certeza, eu também negaria. Se você estivesse lá, você também negaria. Porque é algo do homem, o medo, o pavor, o pânico. Então, quando ele nega, ele amaldiçoa, ele jura que não conhece aquele homem, o galo canta. Eu não sei se é trombeta, se realmente é o galo ou não, mas aconteceu. O galo cantou. E o galo cantou, e o Evangelho de Lucas fala que ele conta um detalhe, e olha que detalhe é, não sei se você percebeu, mas quando o galo canta, lá em Lucas capítulo 22, versículo 61, diz que o Senhor olha para Pedro. Logo que o galo canta, o Senhor volta-se e olha diretamente para Pedro. Agora você imagina, você negando, você jurando que não conhece ele, e quando o galo canta, você se lembra daquilo que o próprio Jesus falou, e se não bastasse, você lembrou que ele falou, você olha e ele está te olhando. Imagine que olhar foi esse. Imagina o olhar de Jesus. Que olhar foi esse? Esse olhar de Cristo não era um olhar de, olha, eu avisei. Não é um olhar de julgamento. Não é um olhar, eu falei e você fez. Porque se fosse assim, a gente estava lascado. Se fosse assim, nenhum de nós que estamos aqui hoje, seríamos suficientemente gratos à compaixão dele. Olha só, era um olhar de dor profunda, mas também de amor profundo. Cristo
ama Pedro. Como que eu sei que Cristo ama Pedro? Pedro, quando ele vê, ele percebe aquele olhar, percebe aquela dor, aquela amargura, aquela profunda dor e compaixão no olhar de Cristo, ele sai correndo e chora amargamente. Esse, irmãos, é o fundo do poço que Pedro chegou. Esse é o fundo do poço que muitos de nós estamos aqui essa noite. Esse é o fundo do poço que muitas vezes nós andamos diariamente. É onde é o fundo que nós conseguimos chegar. O herói da fé, ele se vê como um fracassado. Foi Jesus que apontou o dedo e falou: olha, você é um fracassado? Não foi. O olhar de Cristo foi um olhar de condenação? Não foi. Mas ele se sentiu um fracassado. E muitas vezes nós, eu já estou indo até para a aplicação, muitas vezes nós, quando erramos, nós nos sentimos um fracassado. Quando nós pecamos e falhamos, muitas vezes, no mesmo erro, nós nos sentimos um fracasso total. Mas olha só que lindo e maravilhoso que é a palavra de Deus. Lá em João capítulo 21, nós lemos o que Cristo fez na vida de Pedro. Que foi o quê? Restauração. A história de Pedro, ela não termina com ele chorando amargamente, ou ele se enforcando, se matando, como foi com Judas. Após a ressurreição, Jesus ele procura Pedro, especificamente Pedro. Ele prepara um café da manhã na praia para os discípulos e depois ele olha para Pedro e começa a conversar com ele. E se você prestou atenção na palavra, repare a beleza e a sensibilidade em que Jesus conversa com Pedro. Jesus ele não pergunta para Pedro: Pedro, por que você fez aquilo? Ele não pergunta: você se arrepende? Ele não perguntou isso. E olha que Pedro não fez aquilo que Jesus tinha mandado ele fazer. Ele volta a fazer o quê? Pescar. Ele faz uma pergunta que vai direto ao coração do relacionamento deles. Ele faz uma pergunta que vai direto ao relacionamento. Qual que foi essa pergunta? Pedro, tu me amas? Jesus ele olha para... Eu já estou indo para a aplicação de novo. Jesus ele olha assim para mim, olha para você. E quando nós erramos, quando nós falhamos, ele não olha assim: pô, você errou de novo. Mas você é fraco, você caiu de novo nisso daqui. Não, ele olha para o coração, ele olha para o relacionamento que você tem com ele e fala bem assim: você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta que Cristo faz. Essa é a pergunta que Cristo fez para Pedro. Jesus ele usa... tem pessoas que falam que Jesus usou uma só palavra, amor, amor, amor. Mas Jesus ele usa 3 palavras aqui. Primeiro amor, o amor ágape, esse amor incondicional, sacrificial. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim, esse amor ágape. Você me ama incondicionalmente. Pedro, agora depois dele ter passado todo esse processo que ele passou, desde o momento em que ele negou a Cristo até esse momento em que ele está ali diante do Mestre, agora ele está humilde e curado da sua autoconfiança. E ele responde com a palavra filho. E esse filho também é outra palavra para amor. Só que não é um amor incondicional, não é um amor sacrificial. É um amor de amizade, um amor de afeição. Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O processo que Pedro teve desde o momento de negação até este momento foi de quebra do seu orgulho, foi de quebra da sua brutalidade, foi de quebra da sua impulsividade. Jesus transformou Pedro através do processo, assim como ele nos transforma também através do processo. Todo momento em que nós caímos e nos reerguemos é um processo em que Cristo usa para nos transformar, para nos quebrar, para nos tornar cada vez mais humildes. Então, irmão, quando você cair, a pergunta que Cristo faz para você é: você me ama? E qual é a resposta que nós damos? Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não mereço, mas eu te amo. Aí Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro ele já não confia na força do braço dele, na grandiosidade das suas promessas, mas na fidelidade do conhecimento que Jesus tem dele. Ele acredita naquilo que Jesus olha para a vida dele e enxerga nele.
Não naquilo que eu sou, naquilo que eu sou capaz, não no meu conhecimento, mas sim no conhecimento que Cristo tem sobre mim e no amor que eu tenho por Ele. Aqui que está o segredo. A restauração de Jesus sempre nos leva de volta ao propósito. Como que Cristo levou novamente Pedro ao propósito que Jesus queria dele? Ao perguntar 3 vezes se Pedro amava ele, Jesus não está querendo humilhar a Pedro. Jesus não humilhou Pedro perguntando, mas ele estava colocando novamente uma missão dentro do coração de Pedro. Que era o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Ou seja, pastoreie as minhas ovelhas. Ou seja, coloque-se novamente no caminho, na missão. Irmãos, nós somos pessoas e nós vivemos altos e baixos. Mas eu sei, e você também sabe, qual que é a tua missão em Cristo Jesus. Você sabe aquilo que Cristo te chamou. Você sabe aquilo que Cristo quer te usar. E toda vez que nós caímos, toda vez que nós estamos lá no fundo do poço, nós não nos achamos capazes de fazer aquilo que Cristo nos manda fazer. Mas Cristo, Ele olha para nós e fala: ei, pastoreie as minhas ovelhas, evangelize novamente, pregue novamente, faça novamente aquilo que eu pedi para você fazer. Cristo te coloca novamente no plano. Ele não apenas perdoa o nosso passado, Ele reconstrói o nosso futuro. Ele reconstrói a nossa missão. A cura, então, para a culpa de Pedro não foi apenas ser perdoado, mas foi ter sido comissionado novamente, foi ter sido recolocado naquilo que ele devia fazer. Às vezes a cura para a tua falta de fé é se recolocar novamente no caminho. Às vezes a cura para esse impulso que você necessita é ser recolocado naquilo que Deus mandou você fazer. Tem pessoas que há muito estão deixando o dom lá debaixo do tapete, o dom escondido, mas Deus está requerendo, Deus está colocando você de volta. Eu preciso, o reino de Deus precisa. Aí eu quero que você responda não para mim, não para o teu irmão que está aí do lado, mas para você mesmo. O que o olhar de Jesus para Pedro após a negação nos revela sobre como ele enxerga as nossas falhas? É uma pergunta retórica, não precisa nem me responder. Mas o que o olhar que Jesus fez para Pedro após a negação nos revela como ele enxerga a minha falha? Como que Jesus enxerga a tua falha? Como que Jesus enxerga a tua falha? Como que ele enxerga a tua falha? Como que Jesus enxerga a tua falha? É isso que nós temos que pensar hoje. Aí, para nós concluirmos o que nós viemos falar hoje, a vida de Pedro, ela vai ensinar 3 coisas para nós. Claro que ela tem muito mais para nos ensinar, mas hoje a gente vai se ater a 3 coisas. Nossa fé é construída por Cristo, não por nós. Porque se nós dependemos da força do nosso próprio braço para continuar crendo, acreditando, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. A mesma boca que confessou Jesus como o Senhor também negou. Então a nossa confiança não pode estar na força da nossa própria fé, mas no objeto da nossa fé. Qual que é o objeto da nossa fé? Cristo Jesus, a rocha inabalável. É aquilo que eu falei lá no final do culto também, não sei se você pegou, não sei se você percebeu, mas eu falei algo depois da ministração que se você baseia a tua vida espiritual no homem, você vai cair. Se você vai na igreja e olha para o homem que está lá na frente, você vai cair. Por quê? O homem é falho. Se o homem falha lá e a tua fé está nele, você cai junto. Você para de ir na igreja junto. Irmãos, vamos ser sinceros aqui com nós mesmos. Quantas pessoas saíram do local onde nós estamos simplesmente porque não tem mais uma pessoa lá que vocês sabem muito bem? Se a fé deles estivesse baseada em Cristo, sem medo nenhum de falar, se a fé deles estivesse baseada em Cristo, não estariam com a fé abalada, porque a fé baseada em Cristo é inabalável. Cristo, ele não falha. Quando Cristo falou com você? Quando Cristo falou com você? Quando foi que Cristo falou com nós? Em nenhum momento. Cristo não falhou. O homem falhou.
O homem sempre vai falhar. O fracasso, irmãos, não é o fim. Todos nós temos momentos de negação. Momentos em que por medo, pressão ou fraqueza falhamos em representar Cristo. A história de Pedro é um convite para crer que o olhar de Jesus para nós em nossa falha é um olhar de amor para buscar a restauração, não a condenação. Se você falhou hoje, se você caiu hoje, Cristo não olha com olhar de condenação. Cristo olha com olhar de amor e restauração. A porta da graça ainda está aberta. O arrependimento ainda está acessível para nós. Mas vai chegar um dia, Rafael, que Cristo vai estar diante de nós para nos julgar. Aí sim, nós seremos julgados, se não nos arrependermos. A restauração ele tem um propósito. Deus não perdoa apenas para nos deixar confortáveis, apenas para nos sentirmos bem, mas Ele nos restaura para nos recolocar na missão dEle, porque o reino de Deus precisa das nossas mãos. O reino de Deus precisa da tua mão. 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 Como Pedro, nós somos chamados a cuidar dos outros, a servir, a testemunhar. O serviço, irmãos, é um remédio para a alma ferida pela culpa. Então, nessa semana, para a tua vida, nessa semana, se você falhar, se você se sentir fracassado, se você se sentir inadequado, lembre-se das 3 perguntas que Jesus fez para Pedro. Você me ama? Evelyn, você me ama? Rafael, você me ama? Fernando, você me ama? Brenner, você me ama? É isso que Cristo está perguntando para você. Se você falhou, Jesus olha para você. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você ama Cristo, apacente então as ovelhas dele. Recoloque-se na missão que ele te colocou. Irmãos, a restauração ela vem quando nós mudamos o nosso foco do nosso fracasso para Cristo. Então, irmãos, muda o teu foco. Se o teu foco está em homens, muda o teu foco. Coloque ele em Cristo. Porque Cristo não te decepciona. E não vai te decepcionar. A fé em Cristo não decepciona. Amém?